Sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade, pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é servo de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não suporta a espada sem motivo. É servo de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Amém? Nós vamos falar hoje sobre a autoridade espiritual. Mas antes eu quero abrir um parêntese, né? Eu quero dizer que o seu relacionamento com a igreja que você congrega mostra o relacionamento que você tem com Deus. Ou seja, se você não tem relacionamento com a igreja onde você congrega, você não tem um relacionamento com Deus. Sabe por quê? Nós pensamos que servir a Deus é possível sozinho, e não é possível servir a Deus sozinho. Repita isso para o seu irmão, fala: não é possível servir a Deus sozinho. Amém? Nós sabemos que Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que vivamos em união. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e ali o Senhor vai ordenar a bênção do Senhor. Eclesiastes capítulo 4 diz que é melhor ser dois do que um. Então é impossível eu viver uma vida com Deus sem manter comunhão com o corpo de Cristo, porque o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, no 12 ou 13, ele diz que nós somos um corpo, e o corpo ele tem vários membros, e cada membro tem a sua função no corpo de Cristo. Por isso o seu relacionamento com a igreja onde você congrega mostra o seu relacionamento com Deus. Se você não tem comunhão comigo e eu não tenho comunhão com você, é impossível ter comunhão com Deus, porque como vai andar dois juntos se não tiver acordo? E nós vamos falar, baseado nisso, nós vamos falar sobre a autoridade espiritual. E o que é autoridade espiritual? É quando uma pessoa é revestida de uma autoridade que vem de Deus para desempenhar uma função no corpo de Cristo, no reino de Deus. Então a autoridade espiritual é quando o Senhor olha para uma pessoa, né, e reveste essa pessoa de uma autoridade para que ela possa desempenhar uma função no corpo de Cristo. Aqui nós temos dois pastores, eu, pastor Wellington, e o pastor, meu amigo e meu irmão, pastor Wilson, que ali está, tocou o violão ali, né? Nós somos dois pastores, duas autoridades espirituais aqui constituídas por Deus. Então a gente pode ver que a autoridade espiritual não é algo que se obtém através de esforço, ela é concedida a quem Deus quer, e é Deus quem escolhe. Nós temos que entender isso. Hoje em dia muitos estão se autoproclamando, auto-ungindo, auto-dizendo que são pastores, que são mestres, que são doutores. Alguns têm o descabimento de se autoconsagrar e dizer: a partir de hoje eu sou pastor, a partir de hoje eu sou profeta, a partir de hoje eu sou apóstolo. E nós temos que entender que é Deus quem escolhe. Essa escolha, esse critério de escolha, quando Deus escolhe alguém para ser uma autoridade, ela não está baseada em diploma, ela não está baseada em posse, não é por mérito que a pessoa tem, porque se for por mérito, eu e você não vamos receber nada. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores, todos aqui somos pecadores, o maior é menor, o mais velho é o mais idoso, né? Todos nós somos pecadores. Então, se for por mérito, nós não vamos conseguir, né, ser alguma autoridade espiritual. E você pode dizer: mas eu não sou pastor,
pastor, eu não sou, porque Efésios 5 diz que as 5 maiores autoridades espirituais dentro de uma igreja, da igreja de hoje, é pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, doutores ou mestres. E entenda que esse profeta aqui não é quem tem o dom de profecia, amém? O dom de profecia está incluído na área dos dons. Aqui é ministério de profeta, é uma pessoa que tem uma unção para falar as verdades de Deus, obviamente baseada na palavra de Deus, e ninguém pode tirar uma autoridade que foi concedida por Deus. Certa vez eu fiz uma reunião aqui e eu disse para os irmãos assim: olha, unção eu não posso tirar, função eu posso tirar. Então, uma pessoa que ela tem uma autoridade espiritual sobre ela, ninguém pode retirar essa unção da vida dela. A gente vê isso na vida de Saul, né? Davi, mesmo ele sendo perseguido por Saul várias e várias vezes, se eu não me engano 6 vezes, Saul tentou matar Davi. Mas quando Saul estava nas mãos de Davi, os soldados dele, o exército dele, disseram assim: mata ele, é a sua chance. Ele diz assim: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Então nós temos que aprender que ninguém pode tirar uma autoridade que foi concedida por Deus. Certa vez eu ouvi um pastor pregando e ele disse um testemunho. Ele deu um testemunho que um pastor desviou. Todo homem é passivo de cair. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Se você cair 7 vezes o Senhor levanta. E esse pastor caiu no pecado, desviou e foi viver aí como andarilho, foi para o vício, para as drogas, enfim. E num dia ele estava muito cabisbaixo, lá numa situação difícil da vida dele que ele estava enfrentando, e ele passa e entra dentro de um pastor que pregava, disse assim, dentro de um centro de macumba. Ele entrou lá dentro. Ele estava desesperado, e ele entrou, um pastor, conhecedor da palavra, e ele lá entra e vai na pessoa que dirigia a reunião lá, não sei como que funciona, né? E ele entrou lá e pediu para a pessoa impor as mãos sobre ele lá, fazer as rezas dele lá, os rituais dele, e assim foi feito. Ele abaixou, ajoelhou, olha que a pessoa vai e põe a mão na cabeça dele. A pessoa que foi com a mão na cabeça dele dá um grito dizendo assim: tem fogo nesse homem. Naquele momento ele reconheceu que, apesar de ele estar no pecado, o Senhor não retirou a unção dele, porque foi dada pelo Senhor. Então isso nós muitas vezes, quando nós estamos passando uma dificuldade, nós achamos que Deus retirou de nós a presença dele. Tanto é que o salmista Davi, quando ele pecou, ele disse assim: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Então, se nós ficarmos sem o Espírito Santo de Deus, é certeza absoluta que o diabo vem e nos traga, ele nos mata, ele destrói tudo o que foi dado por Deus. Então essa autoridade, Davi mesmo sendo perseguido, ele foi submisso. Então nós temos que entender que Davi olhava para o homem, não olhava para o homem Saul. Ele reconhecia a autoridade de Deus na vida de Saul. Então nós temos que olhar o seguinte: se você reconhece uma autoridade espiritual, não olhe para ele como um homem, não olhe como um homem, olhe como Deus que escolheu aquele homem. Como eu disse, todo mundo é passivo de erro. Se você ficar comigo uma semana, se você não tiver fé, você vai se escandalizar e vai dizer: mas o Senhor faz isso. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Então nós temos que entender que quando nós rejeitamos a autoridade delegada por Deus, nós rejeitamos o próprio Deus, porque submissão é uma questão de coração, obediência é uma questão de conduta. Então nós temos que aprender a ser obediente. Então, se nós não obedecemos ao homem a quem nós vemos, como que nós podemos obedecer a Deus a quem nós não estamos vendo? Então, se você não consegue obedecer uma autoridade estabelecida e consagrada por Deus, como que eu posso olhar para Deus e dizer: Deus, eu te obedeço, eu quero que a sua vontade seja feita? Então, o nosso relacionamento com a autoridade espiritual mostra o seu relacionamento com Deus. Eu digo isso porque às vezes aqui dentro da igreja eu cumprimento alguns, o povo, eu não sei o que eu fiz para alguns aqui, mas parece que eu fiz alguma coisa de mal ou de ruim para alguém, ou deixei de fazer, né? Porque às vezes eu vou cumprimentar alguém, se alguém nem olha no meu olho, nem olha no meu rosto, eu fico perguntando o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Eu começo a fazer uma autoanálise, porque quando a gente está à frente de alguma coisa, a gente muitas vezes tem que se passar por chato, não é verdade?
muitas vezes, quando você está numa posição de autoridade, às vezes você não quer ser aquele rigoroso, aquele chato, aquele que pega no pé, mas se você não for assim, as coisas desandam, elas viram bagunça. Então, como eu fiz um dia atrás, se eu deixei de fazer alguma coisa com você, eu lhe peço perdão. Olha no meu olho, me abraça, amém. Eu quero te abraçar, quero te amar, te ajudar a sofrer com você, chorar com você e se alegrar com você quando você for abençoado pelo Senhor. Porque o reino de Deus, ele não subsiste quando há divisão. O reino de Deus, ele não subsiste quando há contenda, quando há separação. É por isso que é o poder da unidade. Nós somos diferentes, mas porém buscamos o mesmo Deus. Então é por isso que Efésios diz: uma só fé, um só batismo, um só Deus. É assim que nós temos que aprender a viver. Então essa submissão, ela obviamente tem que estar dentro dos princípios da palavra de Deus. Não é uma submissão louca. Eu não tenho autoridade e direito de chegar para você e dizer assim: você não pode vestir essa roupa, olha, você não pode comer essa comida. Isso aí não cabe a mim. Eu sempre digo assim: eu só entro em questão que eu fui chamado. Porque por experiência própria eu já entrei em situações onde eu não fui chamado e acabou sobrando para mim. Você já fez isso? Você quer ajudar aquela pessoa, aí você vai e pá, põe a sua mão. Aí você quer ajudar, a sua atitude é de querer melhorar a pessoa, melhorar a situação, mas aí você acaba saindo mal na história. É igual entrar em briga de marido e mulher. Briga de marido e mulher, irmão, ora antes. Pede a Deus para revestir você das armaduras do Senhor, para que você possa resistir no dia mau. Porque eu já entrei em brigas de marido e mulher, e normalmente você sai ruim. Sabe por quê? Você aconselha a mulher de um jeito, depois você aconselha o esposo do outro jeito. Aí quando você aconselhou, ele vai dizer para a mulher assim: foi o pastor que me aconselhou. Aí às vezes a mulher diz: foi o pastor que me aconselhou, e aí chora. Então eu te dou conselho: senta os dois e conversa os três, porque se você conversar só com um e depois for conversar só com o outro, dá errado. Eu já fiz isso e deu errado. Então nós temos que aprender que essa autoridade, ela tem que estar dentro do princípio da palavra. E deixa eu te dizer uma coisa: se a autoridade espiritual, ela está fazendo coisas erradas, que estão fora da palavra, você não tem obrigação de obedecer essa pessoa. Você não tem obrigação de obedecer essa pessoa. Então, obedeça a quem está dentro da palavra. Se você tem um líder espiritual sobre você e ele está mandando você fazer coisas que não estão na palavra, chega com carinho, com respeito e diz assim: a Bíblia diz diferente, por isso eu não vou te obedecer. Aí entra aquele versículo que a Bíblia diz assim: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Agora, se a pessoa, o líder espiritual, o pastor, o líder da igreja, está pedindo para você fazer o que está contido na palavra e você não está obedecendo, aí ocorre de você passar por rebelde, né? Então nós temos que aprender, e vamos ver hoje quais são as atitudes que mostram que alguém reconhece e se submete a uma autoridade espiritual. Nós vamos ver hoje e você vai fazer uma autoanálise e você vai ver se você está me obedecendo ou não. Fala para o seu irmão: você está obedecendo, pastor? Tem gente que chega a baixar a cabeça assim: é, pastor, eu estou mais. Vamos lá ver se nós somos obedientes, se você reconhece e se submete à autoridade espiritual. No caso aqui da igreja, como nós congregamos aqui, a minha é o pastor Wilson, amém? Então vamos lá. Primeira coisa que a pessoa mostra que ela reconhece e submete à autoridade espiritual, ela é obediente. Êxodo 17, abre aí para você ler. Pode deixar aberto em Êxodo, que nós vamos ler alguns capítulos aí da vida de Josué. Êxodo 17. Êxodo 17. Vamos lá?
17, verso 8, perdão. Êxodo 17, versículo 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Então aqui Moisés deu uma ordem e Josué obedeceu. Então a obediência é uma característica de quem reconhece a autoridade espiritual da outra pessoa. E obedecer, segundo o dicionário, é prestar atenção. Obedecer é dar ouvidos, é agir de acordo com o que foi estabelecido. Então quem reconhece a autoridade espiritual, ela se submete, ela obedece ao Senhor, ela obedece aquilo que o pastor falou. Eu me lembro bem, está aqui o Virgínio, meu pai, que conheceu o meu pastor, ele é vivo, graças a Deus. E ele, quando ele usa óculos, e quando ele abaixava o óculos assim, ó, e olhava assim por cima do óculos no culto, você podia correr, você podia sair de perto, que o negócio não estava legal para o seu lado. E ele só dava uma olhada assim. Antigamente, né, os mais velhos, os mais sábios, vamos dizer assim, quando o pai fazia assim, ó, não precisava falar nada, você já sabia o que ele estava falando. Quem foi assim? Não é? Você só dava uma olhada assim. O Mateus, meu filho, ele sabe, eu só dou uma olhada para ele assim. Ele disse assim: pai, quando você olha para mim, eu já fico procurando o que eu fiz de errado, o que eu deixei de fazer, onde que eu estou fazendo de errado. Então nós temos que aprender, né, que quem obedece é ovelha, quem não obedece é bode. Então você e eu somos ovelhas ou nós somos bode? Porque aqui Josué, né, ele foi obediente a Moisés. Moisés deu uma ordem para ele e ele obedeceu. Eu vou falar o que aconteceu, o que acontece aqui na nossa igreja. Até alguns de fora não se preocupam com isso, mas aqui na nossa igreja nós temos uma dificuldade muito grande. Eu falei isso aqui na vigília. Sabe qual é a dificuldade? Juntar todo mundo. Porque faz evento na igreja, aí um vem, o outro não vem. Quando faz um evento, o outro vem, o outro não vem. A minha pergunta é: onde você congrega? Quem é o seu pastor? Porque quando se faz um convite, tem um texto na Bíblia que um homem fez uma festa, chamou todo mundo, e um se desculpa assim: eu vou casar. O outro se desculpa assim: eu comprei uns gados, eu tenho que cuidar do gado. E o outro diz assim: eu comprei umas terras, eu tenho que ver a terra. Aí o Senhor ali, no caso que é Jesus, ele diz assim: vai nos valados e chama todo mundo. Então nós fazemos festa, nós vamos para monte, nós fazemos vigília, nós fazemos culto terça, quinta, domingo, e o povo some. Olha, se você está enfrentando problema, o seu lugar de resolver problema é aos pés do Senhor. Eu disse na vigília que existe uma diferença entre unção individual e unção coletiva. Essa unção que nós estamos recebendo aqui, ela é coletiva, está vindo tanto para mim quanto para você, está derramando, Deus está derramando aqui, você está recebendo, eu estou recebendo, e muitas vezes sozinho você não vai enfrentar. Então quando houver alguma coisa na igreja, por misericórdia, a sua alma obedeça a liderança que foi posta sobre você. Obviamente que um dia ou outro você não vai poder participar de tudo, porque você trabalha, estuda, alguns têm filho, uns estudam, mas nós temos que aprender a fazer força. Fazer força não no sentido de conquistar alguma coisa. Nós tivemos aí, eu criei um grupo no WhatsApp, né, Marcos? Nós íamos esse final de semana para ir para o paintball, mas foi uma peleja. No final eu falei assim: deixa, Marcos, não mexer com esse trem não. Ah, eu não posso, que não sei o quê. E os que não têm dinheiro, eles não têm nem a capacidade de virar e pedir assim: eu preciso de dinheiro para isso, você pode pagar para mim? Irmão, quando eu queria ir para o retiro, lá na antiga igreja que eu congregava, para retiro, para encontro, e eu não tinha dinheiro, sabe o que eu fazia? Pastor, vem cá, você sabe que eu te amo. Falava assim: não, pastor, eu quero ir para o retiro, eu, minha esposa e meu filho, eu não tenho dinheiro, eu posso ir? Pode, o seu está pago. Pastor, eu quero ir para o encontro, trabalhar para o Senhor nosso Deus, não tenho dinheiro, eu posso ir? Pode ir.
Pensei que o pastor fosse atrás das ovelhas. Aí eu falei para ela, mas a notícia que chegou até mim foi que você não congrega mais comigo. Se você não congrega mais comigo, obviamente eu não sou o seu pastor. Você concorda comigo? Eu não sou mais o seu pastor. Posso orar por você quando você quiser, mas eu não sou mais seu pastor. Seu pastor é o João lá da igreja tal. Aí o que acontece? O povo some. Aí depois, quando acontece alguma coisa, eu acho que tem gente que some só para ver se a gente vai atrás. Para ver se lembra. É aquele que tem autocomiseração, é aquele que muitas vezes quer atenção. Obviamente, eu sei que tem muitos que estão passando por problemas terríveis, e é dever meu e dever seu visitar. Se alguém, se você sentiu falta desse alguém, não espere eu somente. Cadê a fulana? Você tem o telefone dela? Cadê o fulano? Você tem o telefone dele? Se o que está acontecendo, não sei, então vamos atrás. Isso é ser igreja. Você concorda comigo? Isso é ser igreja. É você amar aquela pessoa que está passando por dificuldade. Porque é igual quando pessoas, eu vi isso, o pastor Silas Malafaia falando: ah, pastor, quando eu fiquei doente, ninguém foi me visitar. Aí ele diz assim: e quando os outros estão doentes, você vai visitar ele? Aí a irmã: então você não pode exigir uma coisa do irmão que você não faz. Então, obediência, né? Porque muitas pessoas acham que por ser usada por Deus, ela não precisa se submeter a uma autoridade espiritual. Eu sempre fui muito usado por Deus, tá? Virgínia, de novo, meu pai, que não me deixa mentir, você já tem prova disso. Sempre fui muito usado por Deus, graças a Deus. Mas essa unção que o Senhor me deu, eu nunca me quis ser mais do que o meu pastor. Muitas vezes eu ficava lá na portaria, como os meninos lá da agora. Eu ficava na portaria, chegava os irmãos em mim e falavam assim: ei, por que você está aqui na portaria? Você tem que sentar lá. Eu não era pastor ainda. Você tem que sentar lá, ó, lá na frente. Falar: não, é que Deus me pôs, eu vou ficar aqui. Até o pastor me chamar para sentar lá na frente. Isso é submissão. É uma outra mensagem que estava em cima, que eu ia pregar, que eu já fiz. O tema dela é assim: não queira ser o que você não é. Fala para o seu irmão: não queira ser o que você não é. Tem gente que quer ser pastor e não é. Tem gente que quer ser cantor e não é. Tem gente que quer ser músico e não é. Tem gente que quer ser do mundo e não é do mundo. Fala para o seu irmão: você não é do mundo. Não é? Tem gente que quer ser do mundo, mas não é do mundo, irmão. O mundo jaz no maligno, então cuidado. Vai para o mundo. Um pastor, acho que é o David Walker, ele diz assim: um jovem chega até ele e diz assim: pastor, eu quero ter a convicção de que eu sou salvo. Aí ele pega, o pastor abre a Bíblia e vai ler os versículos. Não, isso aí eu já li. Aí o pastor diz para ele assim: meu irmão, faz o seguinte, aqui na sua região, no seu país, na sua cidade, no seu estado, tem boate, tem boteco, tem esses trem. Fala, eu estou falando a minha linguagem. Obviamente que ele falou de outra forma. Tem, pastor. E o pastor falou assim para ele: vai para lá, vive o mundo. E o rapaz olhou assim: não, pastor, não posso não. Aí o pastor vira para ele e diz assim: você é salvo, você teme a Deus. Então tem gente que quer ser o que não é. Você é liberto em Cristo Jesus, nova criatura. As coisas velhas, ó, se passaram. Primeira característica de uma pessoa que é submissa e reconhece uma autoridade espiritual: ela é obediente à autoridade espiritual. Então você fica esperto. Quando eu te pedir uma coisa, não quero ouvir mais desculpa sua não. Eu estou cansado de ouvir as suas desculpas esfarrapadas. Perdão pelo que eu estou dizendo. Essas desculpinhas: não tem tempo, estou cansado, ai vida, ó céu, morre então. Problema todo mundo tem. É brincadeira, tá? Problema todo mundo tem.
Para frente aí. Moisés partiu com Josué. Vamos lá, Êxodo 24, 13. Achou? Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Seu o quê? Na sua está escrito o quê? Servidor. Servidor. Servo. Sabe o que é servo? Ele serve, ele auxilia, ele ajuda. Josué tinha predisposição para servir. E olha que Josué era comandante do exército de Israel. Só que ele entendia a autoridade espiritual que estava sobre Moisés, e a Bíblia chama Josué de auxiliar. Hoje em dia a gente vê que o povo quer ser o chefe. Já quer entrar na empresa sendo chefe, sendo gerente, sendo dono. Já quer entrar na igreja, onde que é a cadeira do chefe? Se é que nem cadeira eu tenho. Dona Sandra subiu na minha sala lá. Ela aí, você está no seu escritório aí, pastor? Falou, todo. Meu escritório não tem nada, só tem cadeirinha para me sentar. Beleza, não tem nada. Mas eu estou no meu escritório, ela vem na ar-condicionado e tem. Hoje em dia as pessoas não querem servir. Irmãos, uma vez eu vi o meu pastor, ele estava com a vassoura na mão, ele estava limpando, acho que era igual carpete aqui, ele estava com a vassoura na mão, e eu, ô pastor, vem cá, dá essa vassoura aí, pode deixar que eu limpo. Se tinha uma reunião e não tinha cadeira e ele estava em pé, não era só eu não, era todo mundo. Senta aqui, pastor. Hoje eu vejo os meninos aqui, tem hora que dá vontade de pegar uma cadeira e jogar nas costas deles. Brincadeira. Eles me tratam assim de um jeito como se eu fosse assim um amiguinho da rua, igual a minha mãe falava. Você me respeita que eu não sou amigo seu da rua. Quem já disse isso pro filho, né? Eu acho que toda mãe já disse. Não é? Você me respeita, então tem que servir. E aí, se eu precisar de você para limpar a igreja? Amém, né? Amém. Sangue de Jesus tem que ser repreendido. Misericórdia, pastor. Não é de Deus não. Vem, ó. Pastor, veio uma angústia aqui no meu coração, ó. Perdi a paz. E a Bíblia diz que quando perde a paz, Deus não está no negócio, não. Então, esse negócio de limpar aí não é de Deus. Não funciona. Então, né, a gente tem que entender que hoje muitos querem ser servidos, mas não servem. A Bíblia diz que o maior é o que serve, não é o que é servido. Para ser grande, primeiro você tem que se diminuir. O Evangelho é autonegação. Eu poderia muito bem dizer, pastor que se lixa, ele que limpa, a igreja é o pastor. Mas ele é autoridade espiritual. Eu não tenho nada com isso, não. Eu faço mudança, eu já disse, eu limpo, eu capino lote, eu faço o que for necessário para ganhar uma alma. Se o meu fazer uma mudança vai ganhar uma alma, eu faço a mudança. Eu já fiz mudança, eu já disse isso para vocês. Eu só não carreguei o piano. É verdade, irmão. O irmão, a irmã, porque era só a irmã que era crente, o esposo dela estava convertendo. Tinha acabado de ir para o encontro, ela tem um piano, é sério. Você já viu? Tem um piano. Aí ela falou assim, vamos levar o piano. Eu falei, tá barrado, não. Não. Levantar para pular, já estava com as costas muito doendo. Então, nós temos que aprender a servir, auxiliar, ajudar no que for útil. Você não pode ficar aí sentado esperando eu te dar uma responsabilidade. Não, chega, pastor, o que está precisando aí? O que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para a obra do Senhor crescer? Grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara. Foi o que Jesus disse. Grande é a seara, poucos são os trabalhadores. E aí? Eu vi. Eu até escrevi aqui, ó. Eu recebi um áudio daquele pastor bonitão. Como é que é o nome dele? Aquele pastor que. Pastor Ampadre.
E seu esposo? Mais ou menos. E o seu ministério? Mais ou menos. É mais ou menos. O muro Deus unida. Em cima do muro, não serve. Será que o seu ministério, o meu ministério não está mais ou menos? A grande pergunta é: o que eu estou fazendo, ou o que você está fazendo para a edificação da obra do Senhor? Não é placa de igreja que eu estou falando. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos servindo? A Bíblia diz que se o sal perdeu o seu sabor, para que ele serve? Não serve para nada. Mas sabe por que nós não estamos querendo servir? Porque a Bíblia diz que a sanguessuga tem duas filhas, uma chama Dá e a outra chama Dá. Sabe por que nós não queremos servir? Porque nós entramos na presença de Deus, ou entramos na igreja, sabe para quê? Fechamos os nossos olhos: Senhor, amanhã é segunda-feira, eu preciso de dinheiro. Senhor, amanhã é segunda-feira, eu preciso de uma porta aberta. E não se preocupa em perguntar ao seu irmão do lado: ei, irmão, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Irmão, é fácil notar. Olha para a feição da pessoa, está distraída, tem alguma coisa errada. A Bíblia diz que pela dor do coração o espírito se abate. O coração alegre é formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito distrai, a face fica distraída. Não é? Dá uma olhada para o seu irmão aí. Aí você fala assim: pastor, esse aqui é feio de natureza. Não é não. É importante é ter saúde. Tem que servir. Olha, aqui eu tenho medo de chamar alguém para me ajudar a fazer coisas simples. Sabe por quê? É igual eu já disse para vocês: nós temos o grupo do WhatsApp da igreja. Aí coloca lá no grupo: vamos fazer isso tal dia, vamos limpar a igreja, fazer mudança, fazer isso, fazer aquilo. Aí todo mundo coloca a mãozinha. Já viu a mãozinha? Do WhatsApp, aquela mãozinha orando assim, ó. Ou então coloca assim, ó. Eu dou uma raiva dessas mãozinhas. Aí dá um dia, vem eu sozinho. Você não está servindo a obra, você não está servindo a mim como autoridade espiritual. Nós temos que aprender a auxiliar, ajudar a ser útil. Somos um corpo tem vários membros, e cada membro tem a sua função no corpo de Cristo. A grande pergunta é: você está exercendo a sua função no corpo de Cristo? E olha, quem vai cobrar de você não sou eu, vai ser o Todo-Poderoso. Quando encontrarmos com o Senhor lá no céu no dia do julgamento, Ele vai dizer assim: o que você fez do talento que eu te dei? Aí você vai dizer, como o outro atestado disse assim: ó, eu enterrei, porque eu tive medo do Senhor, eu enterrei. E a Bíblia chama servo mau, servo negligente, porque não serve. É o crente mais ou menos. Está na hora de você despertar para a vida espiritual. Você tem que auxiliar, você tem que ajudar. Olha aqui, tem gente que não dizima, não oferta, não lê Bíblia, não congrega, não ora, não jejua, não visita o doente, não preocupa com o irmão que subiu da igreja. Você está sendo um crente, mais ou menos. Amém? Eu te amo. Eu não estou com raiva de ninguém, não. Outra característica de uma pessoa que reconhece e se submete à autoridade espiritual. No texto de Êxodo 24, o verso 13, de novo. Verso 13, Êxodo 24. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel, até o 14, isso: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, voltará a procurá-los. Vamos ler de novo, que eu me enrolei. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Subiu Moisés e quem?
perto de Moisés. Tem dia que eu falo assim: vamos lá em casa jantar. Minha esposa está ali. Vamos lá em casa jantar? Não posso não, nem para comer você vai. Não chamei, né, Marcos? Está convidado. Vamos marcar. Minha esposa olhou assim e falou: macarrão. É porque tem uma irmã aí. Amém. Não posso falar não. Só faz macarrão. Então, quer estar junto da autoridade espiritual. Anda com todo mundo, mas não anda com o pastor. Anda com todo mundo, mas não anda com o líder. E aí? Eu fico pensando: eu devo ser um pastor ruim demais. Tem hora que eu paro para pensar: meu Deus do céu, eu sou ruim demais para ser pastor. O problema está em mim ou o problema está em vocês? Em algum de nós. Vamos nos corrigir. Outra característica de uma pessoa que reconhece e se submete à autoridade espiritual: ela não participa de rebelião contra a autoridade espiritual. Número 16 não precisa ler, mas houve uma rebelião de Coré, Datã e Abirão e outros rebeldes. Juntou esses três. Coré era o cabeça, juntou Coré, Datã, Abirão, e ele conseguiu reunir mais 250 líderes do povo de Israel, e se levantaram contra a liderança de Moisés. E se você é leitor da Bíblia, a Bíblia diz que a terra engoliu Coré, Datã e Abirão e todos os que estavam com eles. Por quê? Se levantaram contra a autoridade. Então, irmão, se tem alguma rebelião, graças a Deus que aqui não tem, mas se houver uma rebelião contra uma autoridade espiritual, eu te dou um conselho: sai fora, porque senão você vai sair prejudicado. E outra coisa, não fique perto de quem é rebelde, que não aceita a liderança. Sabe por que Coré se rebelou? Porque ele era líder, mas só que ele queria ser sacerdote como Arão e os seus filhos. É assim: quem se rebela, ele quer ser o que ele não é. Quando alguém dizia para mim: por que você não é pastor? Eu falava: porque Deus não quer, porque o meu pastor ainda não me consagrou pastor. Então não fique perto de quem é rebelde contra alguma autoridade espiritual. Josué foi fiel à liderança de Moisés. Sabe o que é rebelde? Propenso à rebelião, que se recusa a obedecer à autoridade legítima. Ele é insensível, ele é obstinado. Você já viu menino rebelde? Já viu criança rebelde? Ele não obedece. Assim é a pessoa que não reconhece e não se submete a uma liderança espiritual, a uma autoridade espiritual. Aqui uma vez eu fiz uma reunião com um grupo de pessoas, e essas pessoas não estão mais na igreja. Era um grupo de louvor. E eu falei assim: vamos ver se você concorda com o que eu pedi para eles. Eu fiz 3 pedidos. Nós vamos para o monte durante 4 sexta-feiras, que era um mês. Nós vamos orar. É muito? Depois eu disse assim: nós vamos começar um curso domingo pela manhã às 9 horas, às 10 da manhã. E vocês têm que vir para vocês aprender a palavra. Como que um obreiro vai ministrar a palavra se ele não conhece a palavra? Segundo pedido. O outro era chegar no horário. Dava 8 horas, eu começando a ler a Bíblia, entrava todo mundo, os cantores e os tocadores. Aí o guitarrista pegava a guitarra e começava, eu lendo a Bíblia, afinando. Aí ele ia no cubo aumentar, mexia, e eu olhava assim. Aí eu fui cantando. Um dia eu chamei eles e falei: a partir de hoje vai ser assim, assado. Um levanta e diz assim: você já terminou a reunião? Eu falei: por quê? Não, porque você só tem mais 5 minutos. Eu falei assim: então pode ir embora. Tchau. Vaza. Não quero ser aqui mais não. Foi embora. Vai olhar a vida espiritual dele. Vai olhar a vida espiritual daqueles que se rebelam contra a autoridade. Olha para você ver. Não estou dizendo que eu sou bambambam não, mas é testemunho. Eu já vi, não só
Imagina, você está fazendo uma reunião e alguém vira para você e fala assim: você só tem 5 minutos. O que você ia fazer se fosse um funcionário seu? Tchau. Vai com Deus. Eu fiz a mesma coisa, foi igual o Bebi que entrou aqui esse dia. O Bebi, eu pregando aqui sobre a volta de Jesus, o Bebi entra, senta ali. Primeiro ele já senta do lado da irmã e vira assim: você tem uma Bíblia aí? Não. Aí a irmã pega, tira a Bíblia, empresta a Bíblia. Aí a hora que ela vai entregar a Bíblia, ele fala assim: você tem um sorriso tão bonito. Põe seu telefone. Irmão? Aí, eu pregando, esse povo que vive em rua, a maioria deles é desviado, 90% é desviado, 99% é desviado. Eles conhecem a Bíblia mais do que quem prega, só que não obedece. Aí eu pregando aqui e tal, na empolgação, né, a palavra revelada no coração, o Bebi vira: pastor, abre 2 Coríntios, que não sei o que. Eu falei: depois do culto, se o senhor não abrir, eu vou embora. Vai com Deus. Tchau. Deus te abençoe. No final nós oramos por ele. Então, nós temos que aprender, né? Não participe de rebelião. Se alguém está fazendo alguma coisa contra uma autoridade espiritual, sai fora. Na igreja que eu congregar, nós passamos por várias e várias situações dessa. Aí começam a dizer assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ou em outras palavras: eu gosto mais do João. O João prega melhor. E o outro lá, o outro grupo, eu gosto mais Pedro. Aí quando é fé, a igreja está dividida. Então, se você vem com essa conversa pro meu lado: eu gosto só do pastor Hélio, eu gosto do pastor Wilson. Eu gosto só do pastor Wilson, eu gosto do pastor Hélio. Está errado. Está errado. Porque eu e o pastor Wilson só somos pregoadores da palavra de Deus. Se você me segue e não segue o pastor Wilson, está errado. Se você segue só o pastor Wilson e não me segue, está errado. E eu sei que tem gente que não gosta de mim, gosta mais do pastor Wilson. Eu vim pregar na terça-feira, o pastor Wilson está passando problema, viu, pastor? Eu vim pregar na terça-feira, eu não sei o que aconteceu. Mas hoje de terça sumiu. Eu falei: tá, pode deixar. Deixar. Quinta para terça agora, pastor. O senhor prega e fala isso. Amém? Porque senão vai virar logo divide a igreja. Então essa história: eu sou do pastor Wilson, eu sou do pastor Hélio. Não, isso é de Cristo. Tá bom? Vocês entenderam? Amém. Se alguém sair com essa conversinha fiada aí, você me fala. Tá bom? O que você quer aqui, Isaac? Isaac, toda vez que ele levanta é para acabar o culto. Falta muito aí, mas Isaac. Senta aí. Amém? Resultados de quem reconhece, porque e se submete à autoridade espiritual. Nós vimos quem faz as atitudes, né? Agora nós vamos ver o resultado, porque no mundo espiritual tudo tem resultado. Sabe por quê? O mundo natural, real, é resultado do espiritual. Então o que você faz no espiritual vai resultar aqui. Tem gente que não tem bênção porque não prostra diante de Deus. Então a primeira característica, o primeiro resultado, ele vai ter grandes vitórias. Josué, no texto de Êxodo, ele venceu o exército amalequita porque ele se submeteu a Moisés. Outra característica, outro resultado: quem está debaixo de autoridade espiritual recebe a autoridade espiritual. Vou repetir: quem está debaixo de autoridade espiritual recebe a autoridade espiritual. Quer ver Êxodo 17, verso 9? Diz assim: então Moisés disse a Josué: então Moisés disse a Josué:
Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Quem está debaixo de autoridade espiritual recebe a autoridade espiritual. Olha aqui Josué se tornando autoridade espiritual sobre outras pessoas. Moisés manda em Josué e Josué manda no exército. É hierarquia. Então você pode receber, se você estiver debaixo de autoridade espiritual, você pode receber uma autoridade espiritual maior, igual ou menor da pessoa do que a pessoa que você está se submetendo. Você entendeu isso? Então Josué recebeu a autoridade, só que ele não foi maior do que a autoridade que Moisés tinha, porque Êxodo 34:10 diz que não houve profeta em Israel igual Moisés, mas Josué recebeu a autoridade espiritual. Então, a partir do momento que você se submete, você recebe a autoridade espiritual. Lembra da história que alguém vai, os filhos de Cefas, né? Cefas vai orar por um endemoniado. O endemoniado vira assim, o demônio diz assim: Paulo eu conheço, e vocês quem são? Então, você, para receber a autoridade espiritual, e outra coisa, quem se submete é considerado pelos outros. Josué foi reconhecido diante do povo porque ele se submeteu à autoridade espiritual. O povo deu ouvido a Josué. Olha, quando eu entrei na antiga igreja, meu irmão entrou primeiro, e eu entrei e nem nome eu tinha. Como pastor, você não tinha nome? Você não chama o Wellington? Quem que é aquele irmão ali, aquele grandão? É o irmão do Anderson. Ah, quem que é aquele ali? O irmão do Anderson. Mas a partir do momento que eu fui me submetendo ao meu pastor, eu recebi a autoridade espiritual. E o pastor me concedeu responsabilidades. Eu entrei como vamos dizer assim, o 0,0000, nada. Nem terra de Bardalão eu tinha. Eu saí de lá com um carro novo. Esse carro que eu tenho foi dado pela igreja onde eu congregava. E eu saí de lá como vice-pastor da igreja. Porque quem se submete está debaixo de autoridade espiritual, ele recebe a autoridade espiritual. Então, se você quer galgar alguma coisa no ministério, você tem que se submeter. Você tem que se submeter. Então, nós temos que entender isso, né? Tornou-se autoridade espiritual. Josué tornou-se autoridade espiritual. Se alguém quer ser autoridade espiritual, ele deve submeter por algum tempo a uma autoridade espiritual. Se você não se submeter, você jamais vai poder ser um bom obreiro. Jamais. Eu digo isso com toda a coragem, com toda a ousadia. Se você não conseguir submeter as pequenas coisas, jamais você vai ser um bom obreiro. Jamais você vai servir ao Senhor com responsabilidade, porque não consegue obedecer a Deus nas mínimas coisas. É o que eu sempre falo: se não consegue dar o dízimo de R$1, que é 10 centavos, não vai conseguir dar dízimo de 1.000, que é 100. A Bíblia diz: fiel no pouco e no muito vai ser colocado. A minha filha já está aprendendo, eu vejo isso sem falar. Ela chega, a primeira coisa que ela faz, ela vem aqui nas taças aqui, pega as duas, vai lá na pia, lava, vai lá no bebedouro e traz as duas cheias e coloca aqui. Depois ela vai, pega esse pedestal que está a câmera aí: pai, eu posso abrir, posso montar? Eu posso. Isso aí foi ela que montou. Está servindo. Ah, ela é sua filha? Não, ela está reconhecendo a autoridade espiritual. Vocês estão entendendo? Então você tem que aprender, nós temos que aprender a servir. Quem se submete é considerado pelos outros. Como eu disse, Josué foi reconhecido pelo povo. Foi reconhecido pelo povo, porque o povo deu ouvido a ele. Olha, eu vendo o pastor Silas pregando hoje essa mensagem,
mensagem, e ele diz assim: tem gente que tem privilégio dentro da igreja. Ele diz assim: ó, tá vendo? Tem aquele porteiro lá, não mexe com ele não. Se você mexer com ele, você está mexendo com o pastor. Tem aquele diácono ali, não mexe com ele não. Se você mexer com ele, você está mexendo com o pastor. E aí, você é considerado pelos outros? Pergunta para o seu irmão: você sabe meu nome? Irmãos, tem gente que não sabe o nome do irmão que congrega com ele na igreja. É uma vergonha. Me perdoe, mas é uma vergonha. É uma vergonha. Nós congregamos juntos praticamente 365 dias no ano, nós temos que saber o nome dos outros. E aqui eu coloquei um nome de algumas pessoas aqui que eu considero muito. Se o seu nome não está aqui, não vai ficar com raivinha e com manhinha, não, com alma, não, tá bom? Tem uma música, né? Não sei quem canta, mas tem uma música que o refrão dela é assim: deixa eu ver sua alma, sua alma. Quem canta essa música? Esse cante? Sei lá quem canta essa tranquila. Então não quero ver sua alma, não, fica com raiva, não. Mas eu considero muito o Wilson Júnior, a tia Sandra, a irmã Conceição está ali, a Lucélia, a irmã Maria das Dores, meu pai, a Virgínia, e entre outros que eu não coloquei aqui. Por quê? Porque na hora que eu enfrentei maior dificuldade, eles estavam do meu lado. Eu me lembro bem que nós passamos por uma dificuldade muito grande. Os irmãos que tinham na igreja saíram praticamente tudo uma vez. Esses que eu citei foram um dos que ficaram. Um dos que ficaram, outros também ficaram. E eu me lembro bem que a dona Conceição ali na outra sala, né, Conceição, agora ficou mais longe, né? Se a senhora quiser carona, eu levo a senhora depois. É do outro lado da rua, do mesmo jeito, só mudou. Aí só que lá era o prédio dela, a portaria em frente à antiga sala. E um dia, quando o povo estava subindo, igual está subindo agora, eu espero que não suma mais, eu estou orando. Aí o que aconteceu? Nesse dia deu 8 horas, ninguém apareceu, nem a dona Conceição. Aí eu comecei a orar, falar: Deus, vem a dona Conceição que mora aqui na frente. Pelo amor de Deus, toca ela lá para ela vir para orar comigo aqui. De repente a dona Conceição abre a porta. Eu falei: beleza. Um dia nós estávamos sem. Nós estávamos sem tocador. Aí nós punham o playback, né? Playback não, tocava uma música ali. E eu falava assim: hoje nós convidamos um convidado especial aí para cantar para nós, o Kleber Lucas. Agora quem vai cantar para nós é a Aline Barros. Agora quem vai cantar para nós é o Diano do Trono. Eles vinham, irmão. Era só o povo. Eles vinham e eu brincava assim: depois nós vamos dar uma oferta para esse cantor. Aí, nesse dia nós estávamos sem tocador. Esse tocador subiu, né? Aí eu peguei e falei assim: vamos orar para Deus enviar um tocador. Só que eu pensei assim: é para frente, né? Nós terminamos a oração, o pastor Wilson entra. E ele estava sumido, como estava congregando outra igreja, tinha mais de um ano. E ele aparece lá, os irmãos ficou assim. Até eu assustei. Eu quase que eu orei, sem eu me dar dinheiro. Meu Deus ouviu tão rápido a oração. Que Deus ouviu assim, ó, rapidão. Eu falei: eu vou orar para mim. Mas não é assim. Então nós temos que ser reconhecidos, amém? Ser considerado pelos outros. Agora já tem outras pessoas que estão aqui, eu posso dizer nome, você é importante para mim. Eu sinto falta de você. Quando você não vem, eu sinto falta. Quando você some, eu sinto falta. Eu posso não expressar essa falta, mas com certeza eu estou orando por você. Pode ter certeza absoluta que eu estou orando por você. E se sumir, eu vou atrás mesmo. Eu mando mensagem, eu passo WhatsApp, eu passo por chat mesmo. Fique de pé, por favor. Amém? Então nós aprendemos a respeito de autoridade espiritual. Quem reconhece a
quer estar junto, não participa de rebelião. Amém? Então que você venha servir a obra do Senhor nesse lugar, ou quem sabe no lugar onde você congrega, sirva, se entregue, ajude, porque muitas vezes a gente precisa de mão de obra para fazer muita coisa. Alguém me perguntou assim: pastor, você não vai fazer encontro? Mas não. E eu virei e falei assim: fazer encontro com quem? Com que mão de obra? Se não tem mão de obra, como que eu vou fazer encontro? E orar pelo encontro, nós aprendemos assim: tem que orar 30 dias, 1 hora na igreja, 30 dias. E aí? Tem gente que não dá conta de orar meia hora. Imagina 1 hora, 30 dias. E tem que ser aqui, não pode ser lá de sua casa não. E aí, você quer servir? Porque nós oramos dizendo: Senhor, me usa. Quem já orou assim? Quem já orou assim? Senhor, me usa. Só que tem muita gente querendo fazer missão em Dubai, Miami, né? Rio de Janeiro, Alabama, tá lá. Quer ir para Dubai? Quem quer ir para Dubai fazer missão? Né? Ô glória, fazer missão em Dubai não. Mas ninguém quer ir para as favelas da vida pregar a palavra do Senhor. Então nós vamos orar e vamos dizer assim: Senhor, me ajuda a me submeter à autoridade espiritual que foi colocada sobre mim. Amém? Feche seus olhos, por gentileza. Pai querido, Deus Altíssimo e Santo, nós oramos em nome de Jesus e te adoramos, pois o Senhor é Deus. O Senhor é a autoridade máxima sobre nós. Principados e potestades se submetem ao Senhor, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor é Rei, o Senhor tira rei e estabelece rei, e por isso nós nos submetemos ao Senhor. Só que na face desta terra nós temos, ó Deus, pessoas que sobre nós foram colocadas como autoridade espiritual sobre nós. Nos ajuda a nos submeter, ó Deus, a servir, ó Deus, a essas pessoas, a tua obra, ó Deus, a ser obediente, a não participar de rebelião, ó Deus, contra uma autoridade espiritual. Nos ajuda a servir ao Senhor, Pai, ó Deus, porque quem está debaixo de autoridade espiritual, ele recebe a autoridade espiritual do Senhor. Assim aconteceu com